Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mas um novo tipo de vídeo que eu tô implementando aqui no canal e eu espero muito que vocês gostem. Eu tava sentindo falta de gravar uns vídeos um pouco mais informativos, educativos, se vocês quiserem usar essa palavra. Se você não sabe, eu tô quase terminando a faculdade de estudos literários, então eu tava sentindo necessidade mesmo de compartilhar um pouco mais sobre aquilo que eu estudo pra você que gosta de livros e quer saber um pouco mais. Hoje a gente vai falar de autoras muito importantes, autoras que são super relevantes até hoje e vamos tentar entender por quê. Porque elas são relevantes até hoje, sendo que elas escreveram no século XIX. E estamos falando das Irmãs Brontë. Primeiro a gente precisa entender em que época, em que contexto cultural, histórico, social essas irmãs escreveram. Elas viveram e escreveram suas obras no período vitoriano na Inglaterra, que se deu ali do ano de 1837 ao ano de 1901, que foi o reinado da Rainha Vitória. Esse foi um período de muitos avanços tecnológicos, tem muitas coisas que foram inventadas nessa época, por exemplo, o trem a vapor, que mudou o curso da história do transporte. A máquina de costura também foi inventada no período vitoriano e foi muito importante para que começassem a se produzir roupas em grande escala, né? Talvez você não saiba, mas o ovo de Páscoa de chocolate também foi inventado nesse período. Por ter sido esse período super industrial, a divisão de classes começou a ficar muito mais acentuada. Então a gente tem homens e mulheres trabalhando cada vez mais em fábricas, crianças também trabalhando em fábricas. E essa realidade foi denunciada por muitos autores da época, principalmente pelo Charles Dickens. Falando em autores, então, a literatura nessa época, ela era uma literatura de estilos e gêneros muito variados. A professora Mary Bowden, da Universidade de Indiana, diz o seguinte: apesar de poesia e peças serem importantes na vida cultural vitoriana, o período é conhecido como a Grande Era do Romance. A forma seriada de publicação, na qual episódios de um romance eram publicados em intervalos regulares, encorajava o engajamento da audiência. Então, o romance, desde o começo do século XIX, ele não apenas retratava muito a vida de mulheres, como também eram muito compostos por mulheres. Então, Jane Austen, as próprias irmãs Brontë, a Elizabeth Gaskell, o George Eliot, que na verdade era uma mulher chamada Marianne Evans, todas elas ajudaram a definir o gênero romance. A Charlotte Brontë, inclusive, escreveu uma carta para um poeta que ela gostava muito na época, que era o Robert Southey, pedindo conselhos, né, para começar sua carreira de autora, e ele respondeu com uma carta dizendo: literatura não pode ser assunto de mulher, não deve ser. Ela guardou essa cartinha num envelope escrito Conselho do Southey, para ser guardado para sempre, meu 21º aniversário. Uma característica muito importante da literatura dessa época é algo que veio do romantismo, né, que é o período imediatamente anterior ao período vitoriano, que é o interesse pelo sobrenatural, que acabou ficando conhecido e é conhecido até hoje como o gótico. O gótico na literatura, ele surgiu ali no final do século XIX como uma tentativa de recuperar o medievalismo. Os autores do período romântico, eles relatavam experiências fantasmagóricas, então casarões e castelos abandonados, aparições vampirescas, enfim, essas coisas assustadoras, que eram experiências que os leitores buscavam, eles queriam se sentir assustados. Quem começou com isso ali na área da jardinagem e da arquitetura foi o Horace Walpole, em 1747. Ele era o filho mais novo do primeiro-ministro britânico e ele comprou uma propriedade que é conhecida como Strawberry Hill. Segundo ele queria remodelar essa propriedade num estilo gótico. E foi ele também, em 1764, que trouxe o gótico para a literatura com o que é considerada a primeira história gótica, que é chamada de O Castelo de Otranto. Esse livro conta a história do príncipe Manfred, que perde seu filho de uma forma trágica e vive num castelo que tem várias aparições fantasmagóricas, passagens secretas, túneis, etc. O Stephen Greenblatt, que escreveu a antologia da literatura inglesa, ele diz que o Castelo de Otranto se tratava de um castelo mal assombrado, uma versão inicial e pré-byroniana do herói byroniano, mortes misteriosas, o retrato falante de um ancestral, donzelas em perigo, paixões violentas e estranhas obsessões. A popularidade da literatura gótica no final do período romântico era algo que preocupava muito as elites, porque cada vez mais a massa queria ler essa literatura, eles iam atrás dessas oportunidades, né, de
suspense, e enfim, era algo que apelava muito para as massas e isso era preocupante. O crítico do século XX, E.J. Clary, explica o seguinte: a capacidade sem precedentes do mercado de absorver, em alta velocidade, grandes quantidades de um tipo particular de produto literário, o romance terrorista, entre aspas, abalou velhas certezas. Bom, então vamos falar da família Brontë, antes da gente falar, né, necessariamente da literatura e do legado das irmãs Brontë. O patriarca dessa família era o Patrick Brontë. Ele era um reverendo, ele estudou divindade e história antiga e moderna na Universidade de Cambridge. Ele se casou com a Maria Branwell em 1812 e teve 6 filhos com ela. Por ser muito estudado, o Patrick sempre quis que seus filhos também tivessem acesso à educação. Então ele sempre mandou ali tanto o filho como as filhas para escolas, enfim. A Maria morre em 1821 e deixa o Branwell com os seus 6 filhos. E para ajudar, né, a criar essas crianças, até porque o Patrick tinha que trabalhar, a irmã da Maria, que era a Elizabeth Branwell, sempre ajudava ali, né, a olhar as crianças, e ela era conhecida como a tia Branwell, e ela era tão assim chegada, né, nessa família, que quando ela morreu, ela deixou uma quantia de dinheiro tão significativa que a Anne, a Emily e a Charlotte puderam parar de trabalhar e só viver ali da herança. Tem 2 fatores muito importantes na vida da família Brontë que influencia na escrita das irmãs Brontë, e a primeira coisa é justamente a quantidade de mortes precoces que essa família passa. Então, a mãe delas morre ali em 1821 com um câncer no útero, e as 2 irmãs mais velhas, que eram a Elizabeth e a Maria, morreram respectivamente com 10 e 11 anos de idade, porque elas foram mandadas para uma escola, né, um internato, e a condição de vida era tão ruim, tinha tanta fome, tanto frio naquela escola, que as 2 contraíram tuberculose e morreram no caminho de volta para casa. Um outro fator importante na vida delas é a casa isolada que elas viviam com o irmão Branwell em Haworth, Yorkshire, na Inglaterra. A casa hoje é um museu das irmãs Brontë que você pode visitar. E ela ficava afastadíssima, né? Era uma vila de mais ou menos 5.000 pessoas que não dava conta dessa quantidade de gente. Então, o sistema de saneamento era um lixo, literalmente. Então, assim, essa quantidade de mortes que, né, havia ali na família delas não era uma coisa incomum, porque, primeiro, que tinha um cemitério ali nas proximidades, então, teoricamente, a água tinha restos mortais e fezes, porque, né, não tinha um bom sistema de saneamento, enfim. Então as mortes precoces, assim, não era uma coisa incomum, não. Então, apesar desse isolamento, a família Brontë tinha uma vida literária muito rica. Como eu disse, o Patrick, ele era muito estudado e ele sempre compartilhava história, literatura com os filhos. Inclusive, quando eles eram crianças, eles tinham meio que um mundo fantástico, né? Eles inventaram um mundo fantástico, tipo assim, a Nárnia deles. E eles escreviam historinhas, né, sobre esse mundo fantástico. Então, eles sempre tiveram esse incentivo muito grande. Numa nota biográfica ao Morro dos Ventos Uivantes, a Charlotte diz o seguinte: éramos totalmente dependentes de nós mesmos e uns dos outros, de livros e dos estudos, para ter algum divertimento e ocupação na vida. Os maiores estímulos, bem como o prazer mais alegre que experimentamos desde a infância, consistiam em tentativas de composição literária. Muitos conhecem a Anne como a outra irmã Brontë. Isso é porque a Charlotte meio que barrou o sucesso literário da irmã. Após a morte da Anne, a Charlotte orientou o editor literário delas a parar de publicar as obras da Anne porque ela não gostava dos temas, né, que a Anne tratava, achava que podia atrapalhar a reputação da família, enfim. Então, a gente foi descobrir a obra da Anne relativamente há pouco tempo. Assim como a Anne também trabalhou como governanta e ela usa muito dessa experiência no seu romance Agnes Grey. Ela morre em 1849, com 29 anos de idade, de tuberculose. Apesar de ser descrita como a irmã mais reclusa, mais tímida, a Emily é a que traz o estilo gótico de uma forma mais forte e mais ousada, né, na sua obra. Ela tinha uma conexão muito forte com as charnecas de Yorkshire, que a gente pode ver assim muito bem no Morro dos Ventos Uivantes, e ela chegou a ficar doente de saudades de casa quando ela foi estudar. Ela morre também de tuberculose em 1848, apenas algumas semanas após a morte do seu irmão Branwell.
A Emily escreveu apenas um romance, que é O Morro dos Ventos Uivantes, mas é possível que ela tenha deixado alguns manuscritos incompletos para trás, que foram destruídos pela Charlotte, porque também ela não gostava muito dos temas que a irmã tratava e acabou desfazendo de tudo. Ninguém sabe muito bem por que a Charlotte era tão crítica da obra da Emily e da Anne. A gente sabe que ela era, né, a irmã mais velha e que a Emily e a Anne eram muito próximas, eram tipo gêmeas. E talvez a Charlotte sentisse mesmo essa sensação de responsabilidade, né, de ser mãe delas de alguma forma e de cuidar, né, do que elas estavam fazendo e produzindo, consequentemente. A Juliet Barker, que escreveu uma biografia sobre as irmãs Brontë, diz que a Charlotte tinha a tendência de organizar as irmãs mais novas. Então, acho que isso explica esses boicotes que ela acabou fazendo. Bom, a Charlotte, né, como eu disse, era a irmã mais velha, e ela foi a que escreveu de forma mais dramática e mais romântica. Ela se casou em 1854 com Arthur Bell Nicholls, depois dele ter pedido ela 1 milhão de vezes, e ela diz, né, numa carta que ela escreve para uma amiga, que ela não tá se acostumando muito bem com a vida de casada, porque a identidade dela, pra ela, é de poeta e autora, e não de esposa. Ela engravidou assim que casou, mas acabou morrendo com 39 anos de idade, grávida, também de tuberculose, né? Assim, muitas mortes naquela época eram de tuberculose, mas pode ser que eram outras coisas que, né, não se tinha conhecimento na época. Além de Jane Eyre, ela também escreveu Shirley, Villette e O Professor. A primeira publicação delas, na verdade, foi uma coleção de poesias. A Emily sempre escrevia, mas não mostrava muito para as irmãs. Elas não tinham o hábito, assim, de mostrar uma para outra, de pedir conselhos, etc. Mas a Charlotte acabou encontrando essa coleção de poesia e convenceu a Emily a publicar. E publicou com outras poesias das irmãs também, em 1846. E essa coleção acabou vendendo 3 cópias. Então, depois desse, né, fracasso, elas voltaram a trabalhar nos seus próprios romances, né, de novo, sem compartilhar muita coisa, e foram publicar, então, seus romances no ano seguinte, 1847. Todas as obras, né, elas tinham alguns traços autobiográficos, o que é muito interessante, porque a obra das Irmãs Brontë combina muito bem romantismo e realismo, que teoricamente são coisas tratadas como muito distintas, até opostas, né. Então a gente tem, por exemplo, os elementos góticos, que são super românticos, mas a gente tem também o fato da Jane Eyre ser uma governanta, né, que pode ter sido baseado ali no fato real da Emily e da Anne terem sido governantas. Inclusive, curiosidade, o nome do meio da Emily era Jane. É importante falar também que elas escreviam com pseudônimos masculinos, não porque mulheres não podiam escrever, na época já era comum, mas a crítica era muito mais ferrenha com mulheres do que com homens. Então elas publicaram, né, com o nome de Currer Bell, a Charlotte, Acton Bell, a Anne, e Alice Bell, a Emily. Então elas mantiveram a primeira letra de seus nomes. Inclusive, na época, alguns críticos, alguns editores, enfim, achavam que esses 3 homens, né, Currer, Alice e Acton, não existiam e que era um só que escrevia em nome de todos, enfim. E a Charlotte e a Anne acabaram indo em Londres, pessoalmente, pra comprovar que elas eram pessoas diferentes e que elas eram, né, mulheres, porque eles não acreditavam, né, que aquelas obras poderiam ter sido escritas por mulheres tão jovens. Enfim, elas acabaram fazendo um tour por Londres aí nesse dia e foi legal, eu acho. Então, em 1847, foram publicados Jane Eyre, O Morro dos Ventos Uivantes e Agnes Grey. Todos foram muito bem recebidos e aclamados. Jane Eyre foi escrito num período bem turbulento, assim, político e industrial, numa cidade, né, que era uma cidade muito industrial, produzia lã. Então a Jane, protagonista, ela era uma governanta, né, assim como a Emily e a Anne. A Charlotte escreve muitas críticas ao sistema de internatos da época, e a gente pode ver ali na história que a melhor amiga da Jane Eyre, que é a Ellen Burns, ela acaba morrendo devido às más condições, e isso a gente pode lembrar, né, como eu disse ali, das irmãs mais velhas da Charlotte, que acabaram morrendo por conta desse sistema que não funcionava nada bem. A elite da época, né, não gostou muito disso, porque a Charlotte, ela fala ali de liberdade pessoal, ela critica, né, de novo, como havia uma fome, não só física, mas também intelectual ali, principalmente com as mulheres e meninas mais novas.
A Jane, como protagonista, ela discute muito o lugar da mulher, o que a mulher devia ou não devia fazer, podia ou não podia fazer. E ela era uma protagonista que desafiava muito as autoridades, né? Então tem bastante crítica social em Jane Eyre. Eu vou me referir a esse livro a partir de agora como O Morro, porque é um título muito grande pra eu falar toda vez. O Morro é, com certeza, o mais gótico e mais controverso dos romances das Irmãs Brontë. Saibam que a família Brontë era super conservadora politicamente, né? Então, o tom dessa obra chocou muito eles, justamente também pelo fato da Emily ser super recatada, super reclusa, super tímida, e assim, ter saído a obra mais ousada e mais louca, assim, da cabeça dela foi uma coisa meio chocante na época. A Charlotte falou que era uma produção estranha e grosseira e não gostou muito do tom. O Morro tem toda uma estrutura de uma história de fantasma, né? Então a gente tem uma pessoa que tá ali numa casa, ouve um barulho, questiona, né, a governanta da casa sobre esse barulho, ela senta e conta toda a história de Catherine e Heathcliff. Então uma estrutura bem fantasmagórica mesmo. É muito interessante a estrutura do Morro porque ele combina elementos de vários gêneros e vai criando tensão entre esses elementos, sabe? Então isso é uma coisa muito interessante. Então a gente sente ao mesmo tempo reconhecimento, né? Então a questão realista que eu falei mais cedo, de terem coisas ali que remetem ao lugar que a Emily morava, etc. E o elemento surpresa, que é a questão sobrenatural e gótica mesmo do romance. Diferente do estilo mais romântico da Charlotte e da Emily, a Anne escreve com um tom um pouco mais forte, assim, no realismo, e a Charlotte, inclusive, interpretou isso como uma inferioridade na escrita da irmã. A inquilina lidou com temas que também não foram muito bem aceitos, como, por exemplo, opressão conjugal, abuso doméstico. Ele é considerado um dos primeiros romances feministas também, justamente por lidar com isso. Lida também com o alcoolismo dentro de casa, a violência doméstica e o quão difícil a vida de uma esposa podia ser ali na era vitoriana. Uma coisa interessante sobre esse romance é que ele traz algo muito comum na literatura vitoriana, que inclusive está presente em Jane Eyre, que é a heroína sofredora que no final acaba cuidando do homem, geralmente da pessoa, que causou seu sofrimento. Então isso é uma coisa super comum pra se notar aí. Bom, depois de tudo isso, vamos ao ponto do vídeo, né, que é por que as irmãs Brontë são tão relevantes até hoje, né? Qual é o legado que elas deixaram? Samantha Ellis, que é uma autora inglesa, diz que grande parte da razão é que somos fascinados pela ideia de que essas três mulheres, vivendo numa casa fria e apertada em Yorkshire, escreveram esses romances extraordinários sobre as experiências humanas mais intensas. O trabalho da Anne, por exemplo, ele demorou para ser descoberto, né, justamente aí pelas peripécias da Charlotte, mas as pessoas perceberam que a inquilina tratava de temas muito relevantes e com uma honestidade que torna a obra da Anne tão relevante quanto, se não mais, dependendo do seu ponto de vista, do que das irmãs. O Gerard Cheshire, que escreve a introdução à Inquilina, pelo menos da edição que eu tenho, ele diz que a Anne ousou remover a superfície polida da sociedade inglesa e revelar a verdadeira situação de muitas mulheres. Se a gente pensar agora no Morro dos Ventos Uivantes, provavelmente é uma das obras mais adaptadas da história do cânone literário. Essa disseminação e essa popularidade fazem com que Catherine e Heathcliff sejam uma espécie de mito moderno. Então a gente tem peças, a gente tem sequências, a gente tem óperas e a gente tem inclusive uma música pop aí que foi número 1 inspirada nesse livro. Como eu disse, o Morro traz muitas tensões não resolvidas. Então o eu e o outro, o céu e o inferno, o sonho e a realidade, a casa do Morro e a casa Thornfield Hall, que é meio que essa oposição céu e inferno. E essas tensões não resolvidas aguçam a curiosidade do público e fazem com que seja uma obra tão lida e tão adaptada, justamente por essas tensões em aberto que possibilitam o acréscimo de várias camadas culturais. Jane Eyre traz algo que a gente busca muito como ser humano, que é a identificação. Então a gente tem uma voz super pessoal, né, que é a Jane ali contando a história da vida dela, fazendo com que o leitor se sinta amigo dessa pessoa fictícia e queira saber mais sobre a vida dela. Isso foi uma das coisas que causou rejeição de Jane Eyre na época, foi a Jane ser essa menina pouco feminina, que tem um tom bem feroz, assim, bem raivoso, e com isso ela seduz o leitor a entrar ali, né, no mundinho dela e participar dessa vulnerabilidade emocional que ela traz.
Já que a gente tá falando de legado, né? Se você quiser indicações de obras contemporâneas que foram baseadas nessas obras, já pode pegar aí o seu papel, sua caneta, porque vou falar uma quantidade considerável. A Anne Carson, uma poeta canadense do século XX. Ela dialoga muito com a poesia vitoriana e coloca a Charlotte e a Emily num cenário canadense. Em O Ensaio de Vidro, que é um poema longo que está presente numa coletânea ali chamada Vidro, Ironia e Deus, ela fala sobre deslocamentos de identidade através do tempo, do amor e da loucura, e ela usa os romances da Charlotte e da Emily como ponto de referência e de comparação para falar da própria vida dela como poeta, através da história de amor que ela constrói no poema. Outro ensaio interessante é Um Quarto Só Seu, da Virginia Woolf, em que ela fala sobre a vida das mulheres ao longo das décadas, no sentido de não ter tanto acesso à riqueza, à propriedade, e isso acabar atrapalhando as mulheres a construir um legado literário tão grande, tão importante quanto os dos homens. Ela fala de muitas autoras nesse ensaio, mas ela tem um foco maior na Jane Austen e nas Irmãs Brontë. Uma obra interessante também é o romance de 1966, chamado Vasto Mar de Sargassos, da autora Jean Rhys. Ela é britânica, mas nasceu no Caribe, e essa história se passa no Caribe, da República Dominicana, ali dos anos 30, 1830. Ela conta o que ela imagina ser a história de origem da Berta, que é a mulher lá de Jane Eyre, a esposa do Rochester, que fica presa no sótão. Então ela conta a história de origem dessa personagem. Tem também um clássico que foi inspirado em Jane Eyre, que é Rebecca, da Daphne du Maurier, de 1938. A gente tem muitos elementos de Jane Eyre. A gente tem uma espécie de governanta, a gente tem um marido, né, um cara, quer dizer, misterioso, com uma esposa que também não se sabe muito bem o paradeiro. A Daphne também escreveu um livro inspirado no Morro, que é Jamaica Inn. É uma história de mistério também, romance e assassinato. Uma autora que eu tenho visto muito aqui, inclusive no Booktube, sendo lida ultimamente, é a Anne Rice, que escreveu o livro Entrevista com o Vampiro em 1976. E ela disse que foi muito inspirada pelas Irmãs Brontë, principalmente pela Emily, na hora de escrever seus vampiros, na hora de fazer essa personagem bem dualista, né, com uma personalidade dualista. E também, claro, os poderes sobrenaturais nas suas obras. Eu também achei uma coleção de contos organizada em 2016 pela Tracy Chevalier, que é a autora de Moça com Brinco de Pérola. Essa coleção chama Reader, I Married Him, que é uma frase que a Jane fala no final de Jane Eyre. E essa coleção tem 21 contos escritos por autoras contemporâneas e todos tratam de temáticas bem presentes em Jane Eyre. Inclusive tem alguns que são escritos da perspectiva do Rochester e da Gracie Poole, que é uma personagem importante também de Jane Eyre, então achei isso super interessante para quem gosta de contos. Por último, também de 2016, eu vou indicar da Lindsay Fay o livro chamado Jane Steele, que é uma paródia de Jane Eyre, então a gente tem tudo ali meio que bem parecido, exceto que a Jane, ela é uma serial killer. Então, ela simplesmente mata todo mundo que faz mal pra ela, que é meio que o contrário, né, do que a Jane Eyre faz no livro original, que é esperar a vida dar conta das pessoas, né. Enfim, gente, tem muitas mais obras que foram inspiradas por esse legado deixado pelas Irmãs Brontë, mas o importante aqui é a gente saber que a temática, o tom e a originalidade delas é justamente o que faz com que as obras se estendam, sejam tão relevantes, tão lidas e tão adaptadas até hoje. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu adorei fazer esse novo formato mais informativo, mais vídeo ensaio, e vou trazer mais vídeos desses, se vocês quiserem deixar nos comentários temas que vocês gostariam de ver por aqui. Vou ficar muito feliz. Muito obrigada por terem assistido, um beijo e até o próximo vídeo.